Olá, amigos do YouTube, trouxe para vocês um vídeo comentando se vale ainda a pena comprar o iPhone 6S em 2017. Nesse vídeo eu vou apresentar vários pontos positivos e negativos do aparelho e eu gostaria que você pegasse e pensasse se esses pontos são realmente bons ou ruins para você, se encaixa no seu perfil de usuário, porque não tem como eu dizer se ele vai valer a pena para você. Eu vou citar os pontos e você decide aí se encaixa esse smartphone aí para o seu bolso e para o seu dia a dia, tá? Bom, esse aparelho foi lançado em 2015 pela Apple, por isso mesmo muita gente pode se perguntar se em pleno 2017 ainda compensa estar adquirindo ele. E é o seguinte, este aparelho conta com 2 GB de memória RAM, um processador dual-core de 1.8 GHz. Quando você olha aqui essas especificações do aparelho, você pode pensar: pô, Marcelo, mas não compensa, né, cara? Eu vi lá um Android que tem 3 vezes o hardware desse aparelho aí, tem um processador 3 vezes mais potente, 3 vezes mais memória RAM. Isso aí tá obsoleto, isso aí é uma porcaria. Calma, não é assim, meu amigo. É um sistema operacional diferente, aqui a gente roda o iOS. Nos aparelhos Android, claro, você usa o Android. Então você tem essa diferença aí de hardware necessário para rodar bem o sistema. Afinal, isso aqui é um sistema feito para os iPhones. O Android roda em centenas, milhares de modelos de aparelhos aí com o Android. Então, cara, é uma gama muito maior, então exige muito mais hardware. Aqui, o sistema foi pensado para esse aparelho. Então, provavelmente você vai ter um desempenho melhor, não é? E vai sim, tá? Aqui com os 2 GB de memória RAM e o processador de 1.8 dual-core, cara, roda tudo liso demais. É o aparelho mais veloz que eu usei até hoje. Eu já usei diversos aparelhos, tá? Posso abrir qualquer game que eu quiser aqui, ele abre muito rápido, vários jogos super pesados, abrem instantaneamente. Aqui é o Bullet Force, se não me engano, vamos ver aqui o Subway Surfers também. Só pra vocês darem uma olhadinha de desempenho, tá? Porque jogos é uma coisa que dá pra você testar um pouco melhor o desempenho, pra vocês terem uma noção. Subway Surfers é um jogo que muitos aparelhos, às vezes top de linha, levam um tempão pra carregar. E às vezes nem tem todos os elementos gráficos no máximo. Esse aqui tem super de boa, né? Vamos abrir qualquer outro game, vamos abrir esse outro aqui que eu baixei recentemente. Só para vocês verem como, ó, é quase instantâneo. Alguns jogos chega a ser instantâneo o carregamento mesmo. É muito bacana mesmo aí o desempenho deste aparelho. Vou abrir alguns aplicativos depois, vocês vão poder ver. A tela é de 4,7 polegadas, tá? Então é uma tela aí com um tamanho que eu acho muito bacana. Eu me adequei bem facilmente, tá? Eu consegui aí ter uma boa pegada com esse aparelho. Eu usava antes um iPhone 5S e eu também tenho no momento um Moto G4 Play. Para quem acompanha o canal mais assiduamente sabe disso. E cara, 4,7 com essas bordas dele aqui ficou perfeito para mim, viu? Ficou muito bacana mesmo, eu me acostumei bem rápido. A tela tem uma resolução 720p, o que é excelente. Muitos também podem falar: ah, Marcelo, mas eu vi tal tela lá que é 2K, 3K. Calma, velho, você não vai nem ver os pixels daquela tela. Dessa aqui você já não vai ver. Para quem não sabe o que são os pixels, são aqueles pontinhos que formam a imagem da sua tela. Qualquer tela, seja celular, tela de computador, sua TV. E ele tem 326 pontinhos por cada polegada para formar uma imagem. Ou seja, você não vai encontrar o pontinho da imagem nem olhando ali na tela, na cara na tela. Então, cara, não precisa resolução maior que essa, tá? Quanto a isso, não tem nada o que reclamar. Qualidade da tela muito boa, o brilho também muito bom. Você pode ir ajustando ele ou deixar claro no automático. Ele é um aparelho muito fino, me surpreendeu bastante. Ele é para ser um pouquinho mais grosso do que o iPhone 6, mas minha namorada tem um iPhone 6 e a diferença você basicamente nem percebe, tá? É quase nenhuma. O design do aparelho é muito bonito, tá? Ele é muito bonitão mesmo, você pegando ele na mão você vai ver que ele é bem construído, um aparelho bem sólido, sabe? Te passa uma sensação de durabilidade. Ele tem essas linhas aqui, que isso aqui me incomoda um pouquinho, eu acho que isso aqui seria mais legal não ter. Eles esconderam mais no iPhone 7, ficou bacana, né? Mas tem essas linhazinhas das antenas, que essa aqui é onde passa a antena de Wi-Fi e de celular, né? E para você diferenciar o iPhone 6 do 6S, você vê aquele Szinho ali, ó, embaixo do iPhone, tá? Então aqui está a traseira dele, aqui a gente tem botões de volume, aqui para deixar no silencioso, aqui temos o de bloqueio e aqui temos onde você coloca o Nano SIM, o chip. Aqui embaixo temos a entrada para fone de ouvido, o microfone, aqui temos a entrada Lightning para você passar dados ou carregar o aparelho e aqui o alto-falante. Inclusive daqui a pouco eu conto algumas coisas sobre o alto-falante. Olha que bacana, tem isso aqui também com um recursinho legal do iOS 10 nele. Você levanta o aparelho, só coloca o dedo aqui, nem precisa apertar, porque eu configurei para eu simplesmente encostar o dedo e pronto, eu desbloqueio. Então eu nem desgasto o botão aqui. Tem algumas pessoas que reclamam, né, que iPhones às vezes acaba quebrando o botão de você apertar muito forte ou com os anos de uso. Tem como você configurar ele para você nem precisar apertar botão, ó.
só subo aqui, deixo o dedo ali, pimba, desbloqueou. Legal, né? Então é um aparelho muito fino mesmo, então você pode usar uma capinha nele, que ainda com a capinha ele vai ficar um aparelho bem confortável de usar. Bom, em relação a armazenamento, ele tem disponível versões de 16, 32, 64 e 128 GB nas lojas por aí. Porém, a Apple só está vendendo agora a versão de 32 e 128, porque é uma nova estratégia da Apple seguir com esse armazenamento, 32 e depois já 128. Você encontra o de 16 GB a partir de 2.300 aí na internet. Eu não recomendo muito porque pouquinho a mais você já pega o de 32 GB, ou seja, você economiza um pouquinho mais, já dá. O de 32 GB está tipo 300, 400 reais mais caro se você comprar à vista direto com a Apple. Então, o de 16 GB é só para você que quer economizar um pouquinho mais e você sabe que não vai ficar instalando muitos jogos pesados ou muita coisa. Minha namorada, por exemplo, ela tem um iPhone 6 de 16 GB e ela tem uns joguinhos, ela tem todos os apps que qualquer pessoa sempre usa, super de boa. Ela ainda tem uns 7 GB sobrando. Aqui no iPhone, inclusive na próxima atualização dele, que vai ser o 10.3, vai liberar ainda mais espaço para o usuário. O meu modelo aqui é o de 32 GB, tá? Quero mostrar para vocês aqui o armazenamento, como é que tá. Tô com 13 GB livre, mas... Seguinte, tô com 13 GB livre, mas olha a quantidade de apps e olha quantos jogos. Tem jogos aqui bem pesados que ocupam um espaço gigante. Então tenho muita coisa, tem até algumas pastinhas extras aqui, ó, com outros apps. Eu tenho algumas fotos no aparelho também, músicas, então eu tenho bastante coisa nele e ainda tenho 13 GB sobrando. Acho que 32 GB, sei lá, cara, 70, 80, mais 90 quase por cento das pessoas com 32 GB vai ser ótimo. Lembrando que iPhones não tem entrada para cartão de memória, tá? Então é isso que eu tenho que falar para vocês com relação ao armazenamento, tá? E se você comprar um modelo de 16 GB, se você acha que faz falta um pouquinho mais de espaço, salva suas coisas na nuvem, né? Deixa suas fotos, vídeos salvos na nuvem e deixa o aparelho só para aplicativos e jogos. Bom, com desempenho, vamos focar então, falar um pouco de desempenho, eu falei um pouco no começo, mas vamos voltar a focar nisso. Esse aparelho roda tudo liso, sério, eu nunca enfrentei nenhuma lentidão ou travamento nele. Pode ficar lento ou travar? Sim, nenhum sistema operacional ou máquina está a salvo disso. Porém, o iOS, os iPhones, são muito mais estáveis e travam, ficam lentos muito menos do que o Android. Isso é fato. Não tem o que se questionar com relação a isso. Você pega um aparelho Android topo de linha e você pega um iPhone tipo 6S aqui, com certeza aquele Android tem uma chance de ficar lento, de travar muito mais alta do que um aparelho aqui com iOS, tá? Principalmente um aparelho tão bom quanto o 6S. Estou rodando a versão mais recente do iOS e eu tenho todos os recursos aqui disponíveis, inclusive uma coisa bem bacana desse aparelho é o 3D Touch, né? Olha, inclusive eu posso puxar o multitarefa aqui, deixa eu abrir qualquer aplicativo aqui para a gente ter como base. Se eu segurar aqui do lado, isso é uma coisa bem bacana, ó. Se eu segurar aqui, der aquela pressionadinha, eu puxo o multitarefa, olha que legal. Ou eu posso simplesmente também pegar e puxar, ó, dar aquela puxadinha e ele vem mais rápido. E aí eu acesso aqui sem precisar dar 2 cliques no botão. Uma coisinha bacana que o 6S, depois o 7 tem, provavelmente os próximos iPhones também vão ter. Você também, claro, tem aquele atalho nos aplicativos, tipo, ó, venho aqui no Twitter, eu quero já ir direto para fazer um tweet. Eu pego, opa, deixa eu pressionar aqui na tela, ó, pressionei e pronto. Tem aqui, ó, novo tweet, buscar, nova mensagem, tem isso na maioria dos apps, ó, eu posso pegar e já ir direto para uma ação rápida. Isso é útil, viu? Pode parecer bobagem, mas não é. Inclusive, tem jogos que fazem uso disso. Tem alguns jogos de tiro que você, por exemplo, tá ali mirando na tela, você pressiona na tela, você começa a atirar. Um jogo de corrida, se você só tá tocando na tela, ele tá numa velocidade. Você pressiona, o carro vai mais rápido. Então tem essas diferenças aí, porque o aparelho sente a pressão do seu toque. Isso é muito bacana. E você não precisa apertar na tela, tá? Inclusive você pode ajustar o nível da sensibilidade do 3D Touch. Só dá uma pressionadinha, ele já detecta que você está pressionando. Algumas funções são exclusivas para o 3D Touch, que você não tem aí em aparelhos anteriores, né, iPhones anteriores, como por exemplo a lanterna, você tem os níveis dela. Pressionando aqui eu tenho luz fraca, média, brilhante, isso aqui é só um exemplo, tem várias outras coisas, tá? Aqui na câmera, já posso abrir direto para tirar uma selfie, para gravar uma câmera lenta, essas coisas. Aqui no timer, posso pedir para ele despertar daqui 1 hora, sem precisar ficar ajustando. A calculadora, eu posso já copiar o resultado aqui para usar em algum outro app. Então tem bastante coisa bacaninha aí que você tem disponível com o 3D Touch. É um recurso que pouca gente conhece, mas é muito bacana. Eu fiz um vídeo explicando e demonstrando melhor o 3D Touch. Vou deixar uma anotação aí em cima para você. Toca ali para você entender melhor o que é. É uma coisa bem legal mesmo, viu? Vamos falar um pouco sobre a câmera, tá?
A câmera traseira dele são 12 megapixels, tá? E a frontal, para você tirar seus selfies e tal, ela é 5 megapixels. Muitos também podem pensar, ah, Marcelo, mas eu vi lá um aparelho que tem muito mais megapixel. Primeiro, pode pesquisar no Google que você vai ver o que eu estou falando. Megapixel não é sinônimo de qualidade. Se você não sabia disso, bem-vindo à realidade. Megapixel, esses números aí, é só a quantidade de pixel que vai ter na imagem. A imagem pode ser uma porcaria, mesmo tendo muito pixel. Isso não é sinônimo de qualidade. E a qualidade dessa câmera é muito boa. Devem ter câmeras melhores no mercado? Com certeza. A gente tem o iPhone 7, a gente tem outros Androids que saíram recentemente que devem ter uma câmera melhor, com certeza. Mas essa câmera aqui, tanto a frontal como a traseira, são muito boas, muito. Eu tinha um iPhone 5S, quando eu vim pro 6S a diferença foi absurda. O 5S já tinha uma câmera muito boa, tá? Mas o 6S, nossa, eles melhoraram demais, cara. Tá muito boa mesmo. Inclusive essa traseira, ela faz vídeos em 4K. Então se você tiver interesse em gravar em 4K, ela grava, hein? Grava em resolução aí Quad HD, olha que top, muito bacana, né? 4K de resolução. E a frontal, você pode gravar em Full HD, olha que top. Então, são câmeras muito boas, tá? A imagem delas é bem nítida. Quando você está num ambiente escuro, ela fica granulado? Fica, infelizmente. Porém, de todos os smartphones que eu usei até hoje, é a que menos fica granulado, sabe? Não fica aquele super granuladão, a não ser que esteja extremamente escuro. Então, fica muito boa até em ambientes com pouca iluminação, ela consegue se lidar bacaninha, beleza? Bom, vamos falar então agora um pouco do leitor de digital, que é outra coisa muito bacana, né, que eu demonstrei pra vocês. Inclusive eu tenho aquela função de aqui pegar e só colocar o dedo e já desbloquear o aparelho. Essa aqui é a segunda versão do Touch ID, a segunda versão do leitor de digitais da Apple. E ela tá muito mais rápida e muito mais precisa. O que quer dizer com isso? Precisa, Marcelo. Seguinte, o iPhone 5S e o 6 já era um leitor digital fenomenal, muito bom. Mas acontecia às vezes de dar uma falhadinha. Aqui acontecem muito menos falhas. É muito menos chance de você pegar o aparelho e ele não conseguir ler direito a sua digital. Ah, quando eu dou esses dois toquinhos aqui é porque eu deixo os aplicativos para ter alcançabilidade, tá? Mas então ele é muito melhor na precisão de leitura. E é muito mais rápido. Eu não lembro agora qual é o número exato, mas eu sei que é uma quantidade bem mais acima aí de velocidade com relação ao leitor anterior. Vamos falar de outro ponto agora que é bem polêmico, né? Quando a gente fala de iPhones, a bateria. Muita gente tem medo. Ai, Marcelo, eu ouvi dizer que a bateria do iPhone é uma merda, que não dura nada. Bom, vamos conversar então e eu vou falar uma primeira parte aqui agora. Depois o ponto negativo. Seguinte, galera. Eu esqueci de começar a falar no começo do vídeo, mas no final eu vou falar os pontos negativos, tá? Coisas que você tem que levar em mente aí que são meio ruins para algumas pessoas. Vamos falar um pouco então da bateria aqui. Ela é de 1715 mAh. Aqui vem mais uma vez igual a câmera. Como eu tinha falado para vocês, nem sempre números querem dizer o que vai acontecer na real. Por quê? O iPhone 6, que é anterior a esse, ele tinha mais mAh. Esse aqui tem menos, porque a Apple teve que usar um espacinho a mais ali dentro para colocar o sensor tátil, né? O motor tátil para 3D Touch. Então ela diminuiu um pouquinho a bateria e você pode pensar, então dura menos que o iPhone 6, né? Não. Minha namorada tem um iPhone 6, inclusive a própria Apple fala que a duração é a mesma, porque o processador desse iPhone gasta muito menos bateria do que o iPhone 6. Então ele é mais eficiente em consumo de energia e ele dura o mesmo que o iPhone 6. Quanto que dura a bateria, Marcelo? Nos meus testes, no meu dia a dia, isso pode variar de pessoa para pessoa. Eu jogo bastante, eu uso muita rede social, meu Twitter fica aberto o dia inteiro e eu uso bastante mesmo, tá? Entanto que eu carrego meu aparelho 2 vezes por dia, porque eu sou um usuário bem hardcore. E cara, dura de 5 a 6 horas de uso, tá? Calma aí. Contando com o stand-by, ele já chegou a durar para mim quase 2 dias, sabe? Porque quando ele fica com a tela bloqueada, ele praticamente nem gasta. Então ele dura aí 5 a 6 horas para mim com o meu uso. E Marcelo, qual foi o mínimo e o máximo que já durou de uso da bateria? Seguinte, o mínimo que durou comigo, quando teve um dia que eu usei muito 3G, sabe? Joguei pra caramba, tava quente, tava calor, né? Então o aparelho ficou um pouquinho mais quente. Cara, durou 4 horas. O mínimo do mínimo do mínimo que já durou comigo foi 4 horas. Qual foi o máximo que já durou de uso, Marcelo? Perto de umas 10. Eu não me recordo bem ao certo, mas foi 9 alguma coisa. Teve um dia que durou, tá? Então foi isso a duração que eu já tive de bateria com ele. De mínimo de 4 horas, máximo de 9 e pouco. E a média é 5 a 6. Então, isso é o que eu tenho que falar sobre a bateria. Uma coisa que você pode fazer se a bateria está durando pouco, essas coisas, é você tirar aplicativos de segundo plano, tá? Vai lá em ajustes,
vem aqui em geral e vem aqui atualização de segundo plano. Tira os aplicativos que você acha que não precisa. Ah, olha só, tem até um que eu descobri que estava aqui ativado que não precisava, hein? Então você pode vir aqui, olha os aplicativos que você acha que é meio inútil, tá em segundo plano, inclusive achei uns aqui. Podia estar durando mais minha bateria, hein? Então deixa só aqueles que você sabe que você quer ter notificação e tal, aí você deixa eles para atualizar em segundo plano. E no final vou falar um pouco mais sobre bateria, sobre pontos negativos, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a atualização. Outra coisa muito importante aí sobre o iOS, né? Sobre os iPhones, que é uma vantagem sobre os Androids. Se você compra um Android, você tem uma atualização ali quando você tem muita sorte de pegar uma marca que atualiza. Quando é uma marca muito bondosa, minha nossa, aquela marca que é uma deusa dos Androids, ela atualiza 2 vezes. 2 vezes eu digo 2 Androids grandes, né? Então não passa disso. Já esse iPhone ele foi lançado em 2015 e estamos em 2017 e eu garanto para você, esse aparelho vai ser atualizado o sistema por pelo menos mais uns 3 anos. Sério, no mínimo, do mínimo 3 anos. Pode ser que seja mais? Sim, pode ser que seja uns 4 anos que ele atualize o sistema operacional. E mesmo quando ele parar de atualizar o sistema, ainda fica mais 1 ou 2 anos com os aplicativos todos atualizando. Beleza? Então fica tranquilo com relação à atualização, ele vai ser melhor do que 99% dos aparelhos Android que você vai ver por aí. Ou até 100%, pois como eu falei, cara, 3 anos. Que aparelho Android que você vai comprar agora e daqui 3 anos ele vai estar atualizado ainda o sistema? É difícil, né? Eu acho que nem tem, é difícil mesmo, eu não conheço nenhum. Mas então, com relação à atualização, isso é maravilhoso. Ele já recebeu 2 iOS depois de que ele foi lançado. O desempenho continua liso também. A Apple sempre tenta otimizar o máximo possível para o seu aparelho, né? Bom, vamos falar de outra coisinha bem bacana que vem com esse aparelho que poucos falam. Fones de ouvido, cara. Os fones de ouvido que vem com o iPhone são muito bons. Sério, esses AirPods aqui, cara, que maravilha de fone de ouvido. Pra mim, é o melhor fone de ouvido pequenininho, assim, sabe? Que eu já usei na minha vida. E fone de ouvido que vem com celular, ganha de lavada de qualquer celular que eu já vi até hoje. É muito bom mesmo esses fones de ouvido da Apple. Eu, meu irmão, minha namorada, meus amigos que já usaram ou que tem iPhone, falam que, cara, não trocam por nada esses fones de ouvido. Eles são muito bons mesmo e já vem no pacote, cara. Isso que é uma coisa interessante. É um aparelho caro, mas já vem um fone de ouvido muito top. Eles são bem caros para comprar direto com a Apple. Custa mais de R$200 no Brasil, hein? Que eu acho um absurdo com fone de ouvido, mas a qualidade dele é muito boa, viu? É muito boa mesmo, então é um ponto positivo a se ressaltar com certeza. Outro ponto bem interessante que poucos falam nas reviews é o valor de revenda. Quando você compra um iPhone, você paga caro. Pois é, no Brasil não é nada barato comprar um iPhone, porém, você recupera boa parte do valor dele se você souber vender na hora certa. Pois é, tem uma hora certa de você vender seu iPhone para não perder muito dinheiro. Geralmente fica aí um pouco antes de sair o modelo novo, você já pensa em vender e tal. Então, o modelo novo, eu digo assim, você está com o 6S, não faz mal que saiu o 7, vamos dizer que você quer vender, se esse ano você quer vender. Digamos que vai sair o 7S, vende alguns meses antes de sair o 7S, porque depois abaixa bastante o preço, entendeu? Então você tem que saber a época do ano que se vende. E você consegue, às vezes, recuperar metade, a mais da metade do valor que você pagou. É bem comum, inclusive, se você vender alguns aninhos depois, você conseguir mais da metade do valor que você pagou no aparelho. Que aparelho Android você consegue isso? Não é verdade? Eu sei por experiência própria, experiência de outras pessoas que eu conheço, que você compra um aparelho Android de R$3.000 agora, daqui 2 anos você recupera R$800 só naquele aparelho. É bizarro como os Androids desvalorizam e já um iPhone não, você consegue recuperar boa parte. Outra coisa interessante que poucos falam é que, cara, só o seu primeiro iPhone que é sofrido para comprar. Porque o primeiro é uma paulada, é caro pra caramba. Depois que você comprou o primeiro, como eu falei, você recupera muito do seu dinheiro na hora de vender. Então, por isso, cuida bem do seu aparelho. Cuida bem dele, usa capinha, película, tenha cuidado. Se ele estiver intacto, as pessoas, inclusive, olham muito bem se não tem risco, se tá tudo certinho. Esse meu tem 6 meses, tá? Tem 6 meses de uso e não tem um risquinho sequer, não tem cara, nada, tá novo. Se eu mostrar pra alguém aqui agora e falar, ó, é novo, acabei de tirar da caixa, a pessoa vai acreditar, porque realmente não tem nada nele. E olha que, inclusive, eu tive até que recorrer à assistência, mas isso eu falo depois pra vocês lá pro final. Mas, cara, se você cuidar muito bem, você recupera uma parte do valor e depois os outros iPhones vai ser de boa pra comprar. Então, é um aparelho que você recupera muito bem o valor dele depois. Vamos falar dos pontos negativos? Bom, antes de falar dos pontos negativos, já deixa eu falar desse negócio da assistência, já que eu toquei no assunto. Seguinte, eu precisei acionar assistência técnica para esse aparelho, porque ele deu um pixelzinho morto na tela, ficou com um pontinho preto. Isso foi quando eu tava com uns 3 meses e pouco com ele, eu já tô há 6 meses e pouquinho.
E cara, foi muito bom a assistência da Apple, sério, eu nunca fui tão bem atendido na minha vida por uma assistência ou mesmo um call center aí que eu tive que ligar, quanto da Apple. Os caras atenciosos e foi tudo um serviço muito rápido. Eles inclusive falaram, não Marcelo, se der trabalho tudo, ou se você pegar e for numa App Store, a gente já pega e te dá outro novo na hora e tal. Então se você tá na garantia, cara, o serviço deles, a garantia é muito boa. Não tenha medo que no 1 ano de garantia que você tem com eles vai ficar, ó, de boa se der algum probleminha. Bom, vamos falar agora da bateria. Vamos voltar a falar dela ali, agora vamos falar dos pontos negativos do iPhone. Cara, a bateria é um ponto fraco sim dele a se falar. Como eu falei pra vocês, 5 a 6 horas em média de uso pra mim. Tem muito aparelho por aí no mercado, né, que a bateria dura muito mais. Inclusive o iPhone 7. O iPhone 7, a própria Apple falou que ele dura pelo menos 1 hora de uso a mais. De uso mesmo. Então você tem 1 hora no mínimo de uso a mais aí em média do que o iPhone 6S. Então se você tem um trocadinho a mais, pode ser que compense um iPhone 7 ou mesmo talvez um outro Android. Se você quer um aparelho que tem uma bateria muito boa, eu acho que já não vale tanto a pena o 6S, que ele é um aparelho que, se você é um hardcore user, né, você vai usar bastante mesmo o aparelho, você vai ter que carregar mais de uma vez por dia, viu? Se você é como eu. Mas você tem que levar isso em consideração, por isso que eu falo os pontos. Tem que ver se isso se enquadra para você ou não. É um ponto fraco dele, sim, a bateria. Ela não dura tanto, tem outros aparelhos no mercado que dura mais. Bom, vamos falar então de outro ponto agora aqui, que é um pouquinho negativo, mas já tenho que ressaltar um outro lado positivo, que é o volume do aparelho, o alto-falante. O alto-falante, como eu disse para vocês, ele fica localizado aqui embaixo. E cara, ele é muito bom o som dele, é o melhor som que eu já vi em qualidade em qualquer smartphone que eu já usei até hoje, porém é um volume um pouco baixo, tá? É um volume que você tem que deixar no máximo para você ouvir se você estiver fora de casa, para você ouvir alguma coisa bacana. Se você estiver dentro de casa, eu já uso ele, deixa eu até dar uma olhada, abrir qualquer vídeo, qualquer coisa aqui no YouTube, só para vocês terem uma noção aqui rapidinho. Vamos ver aqui, vamos abrir isso aqui, um videozinho rápido. Olha só, eu deixo na metade aqui rapidão já, cara, na metade para poder ouvir, ok. Eu tô dentro de casa, num silêncio aqui, velho, para ouvir um volume bacaninha. Se você está fora de casa, se prepare que você vai ter que deixar bem alto. Então não é um aparelho que tem um volume alto. Se você quer um aparelho que você possa ouvir bem o que está tocando na tela do seu aparelho fora de casa, talvez seja interessante você pegar outro aparelho. Ou se na sua casa faz bastante barulho por algum motivo, né? Então tá aí outro ponto dele que pode ser negativo para você. Outro ponto que você tem que levar bem em consideração é que você pode encontrar outros aparelhos Android no mesmo nível de desempenho, de câmeras, que são mais baratos. Pois é, ele é um aparelho bem carinho, né? Você pode encontrar sim um Android compatível aí em desempenho e tal. Tudo bem que você tem que levar em consideração que aquele Android provavelmente não vai ser atualizado por muitos anos, talvez nem seja atualizado, o desempenho do Android provavelmente vai cair com o passar dos meses, né? A gente sabe como é que é Android, com o passar do uso aí, instalando apps, ele vai ficando lentinho. O iPhone não tem esse costume. Então, mas se você está pensando a curto prazo, você quer um aparelho agora que tem um desempenho bom, tem Androids que podem ser mais baratos e tem um desempenho tão bom quanto, tá? Bom, vamos falar de outro pontinho aqui negativo que eu não passei por esse ponto negativo, mas tem um número considerável de pessoas na internet que tem, eu participo de grupos de iPhone, que é a oxidação do iPhone 6S. Eu tô há mais de 6 meses com esse dispositivo e, cara, eu não passei por isso. Eu uso, às vezes, ele sem capinha por algum tempinho, mas a maior parte do tempo, 99% do tempo, ele tá com capinha. Eu tenho várias capinhas diferentes e, cara, o aparelho tá perfeito. Vocês podem olhar aqui, ó, deixa eu pegar foco. Podem olhar que, como eu disse pra vocês, não tem uma marquinha sequer. Não tem nada de oxidação. Nada mesmo. Tá inteirinho, cara. Mas tem pessoas que tem. Pra quem não sabe o que é oxidação, é o aparelho começar a descascar a pintura, sabe? Ele dá uma descascada, vai começando a ficar branco assim, fica zoadinho. E isso, claro, perde muito o valor do aparelho depois para revenda, né? Ele tá com o visual danificado. Por experiência que eu tenho visto nos grupos de iPhone, parece que o iPhone, o dourado e o rosa têm o costume de descascar com maior frequência. Eu não sei se é só impressão minha, mas é o que eu reparo mais nos grupos de iPhone. O que eu mais vejo de gente reportando de iPhone descascando é os rosa e o dourado, tá? Fica então a dica aí pra vocês. Eu não vejo quase nada desses aqui que é prata ou cinza espacial atrás, tá? Eu raramente vejo esses aí oxidando, mas eu acho que tem casos também. Então fica aí a dica. Uma dica pra vocês: usa capinha, cara. Sempre usa capinha nele, porque boa parte das pessoas que oxida é porque você tem ácido úrico na mão, sabe? O seu suor, ele é meio ácido, então ele acaba descascando um pouco o aparelho por causa do método de pintura da Apple.
Então, né, é um probleminha sim, eu acho que é errado isso acontecer, não deveria acontecer, mas fazer o que? Acontece com algumas pessoas, então fique ciente disso que pode acontecer com você. A chance é grande? Não, é minúscula, é uma parcela, tipo, cara, 2% dos usuários, e olhe lá que tem isso. Só que, claro, né, faz barulho na internet, porque essas pessoas vão lá reportar. Então tenha em mente isso, mas usa capinha que, sabe, fica de boa. Dificilmente vai acontecer se você usa capinha. Outra coisa interessante é que esse iPhone não vai entortar, que nem acontecia com o 6. O 6, né, teve alguns casos de entortar, teve uma certa porcentagem de pessoas. Aqui a Apple usou um alumínio diferente, mais reforçado, então o 6S não entorta, tá? Pelo menos, claro, não no seu dia a dia. Se você fizer uma força do caraiba para querer entortar, talvez, né? Mas então é isso. Vamos falar agora sobre liberdade para usar o sistema, para usar o aparelho. Se você é um usuário que está muito acostumado ao Android, gosta da liberdade de personalização do Android, você pegar qualquer app aí pelo computador ou de qualquer site e instalar no aparelho, não dá para fazer isso no iOS. Aqui é um sistema fechado, tanto que por isso ele tem o desempenho tão garantido, porque a Apple tem controle sobre as coisas que acontecem no sistema. Então, tenha em mente que aqui você não pode passar qualquer arquivo para ele, você não pode ficar customizando demais, você pode mudar o fundo, pode mudar o tecladinho, alguns outros detalhezinhos aqui e ali, mas nada muito aí intenso de mudança no aparelho, tá? Então, um aparelho que o visual dele vai ficar mais ou menos o padrão ali, só com alguns detalhes, alguma personalizaçãozinha sua. Como eu falei, aplicativos você não pode instalar coisas que não sejam fora da loja, os arquivos você só pode passar músicas, fotos e vídeos para ele, tá? Para passar nele. Claro, você pode abrir outros arquivos? Pode, mas só se eles estiverem na nuvem, tipo no OneDrive, Google Drive, esse tipo de app, né? Mas no aparelho mesmo você não consegue pegar e simplesmente, sabe que nem no Android, você vai lá e arrasta para uma pastinha dele qualquer arquivo. Não, ele não permite isso. Até por uma questão de segurança e tal, da própria Apple, né? Eu acho isso ruim? Acho, mas tem que ver para você se isso é ruim ou não. Tem pessoas que costumam, né, usar o aparelho como pendrive, por exemplo. Se esse é seu caso, não compre um iPhone, porque não vai ser bom pra você. Se você é aquele tipo de pessoa que você, eu gosto de passar as coisas pro meu celular pra ter ali, sabe, meus arquivos do PC, tudo quanto é coisa. Não compra iPhone então. Fica o alerta pra você, porque o iPhone você não passa qualquer tipo de arquivo pra dentro dele. Então já tenha isso em mente. Bom, galera, mas eu acho que era isso. No geral, o mais que eu tinha que falar pra vocês sobre o iPhone 6S em 2017. Agora, uma opinião final. É opinião. Aqui, eu não tô dando um veredito se vale ou não a pena comprar. Aqui é minha opinião. Vale a pena comprar ele? Vale. Porém, você tem que olhar esses pontos negativos ali, como eu falei, né? A liberdade do Android, se você faz tanta questão de personalizar, de passar qualquer arquivo, você quer muita bateria, talvez ele não seja bom para você. Para mim é de boa, porque eu tenho ali disponível para poder carregar a hora que eu quiser, né? Claro, tem como você comprar aquelas capinhas, inclusive a própria Apple vende, né? Para ter uma bateria a mais, mas aí você vê o que você faz. Mas, na minha opinião, vale sim, porque esse aparelho aqui, você compra ele, você pode pensar, Marcelo, mas olha só, tem um Android que custa quase metade do preço e é muito bom também. Tá, mas com esse aparelho você compra uma vez, você pode ficar muitos anos com um dispositivo muito top, atualizadinho dos sistemas, aplicativos, rodando todos os jogos liso. Aplicativos também, né? Eu ia fazer um teste, eu nem vou fazer. Teve os outros testes de outros iPhones mais antigos que eu abri um monte de app, ficava testando pra vocês verem multitarefa. Isso aqui é ridículo, né? Não vou nem fazer, que vocês sabem que esse aparelho eu posso abrir dezenas aqui de aplicativos que ele não vai ficar lento. Mas, até porque eu já fiz outros testes aqui no canal com o iPhone 5C, o 5S, o 6. Se você não viu, eu fiz a análise deles em 2017. Então, cara, se você tem dinheiro para comprar, vale a pena. Porém, se você não tem dinheiro, seu dinheiro é contadinho, ou principalmente você não vai usar para trabalho, tem outras opções mais baratas que podem valer mais a pena para você. Por exemplo, você pode economizar um bom dinheiro comprando um iPhone 6. Ou até mesmo um 5S, por que não? Se você não liga para tela pequena, o 5S dá no couro bonito, moleque. O 5S dá um caldo que você não tem noção. Eu fiz uma análise dele aqui no canal, dá uma olhada lá. Então, cara, o 5S em 2017 tá lindão ainda. E se você quiser economizar, compra esses mais antiguinhos, que ainda são muito bons. Compra um Android, que tem uns Androids muito bons também. No meu caso, eu tenho o 6S porque eu tenho retorno com ele. Eu trabalho com o meu canal aqui, então é pro meu trabalho. Se não fosse o meu trabalho no YouTube aqui fazer vídeos de smartphone, de jogos para smartphone, talvez eu não compraria o 6S, porque ele é um smartphone muito caro. Outro ponto negativo, às vezes, que se pode te levar a não comprar o 6S, é que se você tem dinheiro para comprar o 6S, com um pouco mais, se você quiser economizar, né, aí vai do seu gosto, você pode comprar um 7, né? Então o 7 tá aí R$ 500 a mais. Para quem já tem 2.600, 2.700 para comprar esse, às vezes pode juntar mais 500.
Mas aí cabe a você, não sei, você acha que vale a pena pagar tudo isso no smartphone? Lembrando que é um smartphone que você vai poder ficar anos. O que eu ia falar antes, acabei não completando, é o seguinte, você pode comprar um Android agora, esse Android é mais barato, legal. Daí daqui um ano e pouco você tem que trocar aquele Android porque ele tá lento. Ou seja, você vai ter comprado 2 Androids num tempo que você podia, do preço desses 2, ter comprado de uma vez o iPhone e ficado todos esses anos de boa com o mesmo aparelho. Não é bacana? Outra coisa bacana do iPhone é que ele tem tudo salvo no iCloud, tá? Seus jogos, aplicativos, tudo fica salvo no iCloud para você fazer backup em outro iPhone. Sério, isso é uma coisa magnífica. Só quem teve um iPhone sabe o quanto isso é bom. Que você vai trocar esse iPhone para qualquer outro, você liga o outro, restaura o backup a partir do que você tinha, você tá com o mesmo sistema, tudo certinho no seu outro celular. Você não precisa configurar nada. É só logar seu e-mail e senha do iCloud, pronto. Espera baixar e seu próximo iPhone vai estar com tudo que você tinha nesse. É ou não é bacana? É muito legal, né? Eu sei que tem como fazer isso no Android, mas é mais complicado e o próprio do Google, o próprio do sistema não faz 100% de backup. Tem algumas coisas que ele não vai, alguns jogos não vai, alguns apps não vai, então fica a dica aí pra vocês. Galera, me estendi demais nesse vídeo aqui, né? Mas espero que eu tenha falado tudo pra vocês, se vale ou não a pena comprar ele em 2017. Na minha opinião, vale se o aparelho vai te dar algum retorno ou se você tem o dinheiro de boa pra comprar ele. Mas, ou você pode comprar um iPhone mais antigo que ainda é muito bom, ou um aparelho Android um pouco mais barato que também talvez vai te dar uma experiência tão boa. Até porque tem algumas pessoas que não precisam de um aparelho tão top. É uma coisa que às vezes eu acho estranho. Às vezes eu vejo aquele tiozão lá que comprou um aparelho de 3 mil reais para usar o Facebook. Sério mesmo, tiozão? Bom, se ele tem dinheiro sobrando, o problema é dele, né? Ele que gasta. Mas às vezes você vê aquele tiozão que nem tem muito dinheiro, cara. Ele comprando um iPhone para acessar o Face. Precisava? Não sei, né? Bom, o dinheiro é dele, ele faz o que quer, mas se ele quer economizar, ele não devia ter feito isso. Minha opinião. Bom, galera, mas eu vou ficando por aqui. Comenta o que você acha do iPhone 6S. Você gosta desse aparelho? Você compraria ele se você tivesse o dinheiro? Ou você tem o dinheiro e vai comprar? Tem alguma dúvida? Comenta aqui embaixo. Dúvidas que vocês tenham, eu posso estar respondendo. A galera também responde, a galera aí que tem alguma dúvida, né? Acesse os links que eu coloquei para vocês na descrição, inclusive dá uma olhada aqui embaixo que tem minhas redes sociais para você conversar comigo lá. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Todo dia eu trago vídeos de jogos aqui rodando no iPhone para vocês, então se inscreve aí no canal para não perder mais nenhuma dica. E lá para metade, perto do final do ano, eu faço um vale ou não a pena comprar ele no final do ano, depois que sair o próximo iPhone, o próximo iOS, para ver se ainda vai estar valendo a pena, se vai estar a mesma coisa, como é que vai estar aí ele no mercado. Galera, vou ficando por aqui, curtiu o vídeo? Não esquece de deixar aquele like maroto, compartilha também, porque pode ter um amigo seu, algum conhecido que está querendo comprar um iPhone 6S, você pode ajudar com essa análise completíssima aqui, compartilhando esse vídeo. Então manda para um amigo seu que curte iPhone ou compartilha nas suas redes sociais. Vou ficando por aqui, grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!